Bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Então, nesse módulo do curso de eletrônica, reparo e reciclagem de placas eletrônicas, eu quero ensinar vocês a fazer uma simples análise de uma fonte de alimentação. Nós vamos trabalhar com as fontes simples, certo? Aquelas fontes tipo carregador de celular, fonte de alimentação de câmera, fonte para bancada, fonte para os seus experimentos eletrônicos. E a fonte que nós vamos avaliar para reparo, que vai ser considerada uma fonte avançada, vai ser a fonte do computador, tá bom? Então nós vamos analisar agora um diagrama esquemático de uma fonte de alimentação e no decorrer desse módulo nós vamos também analisar o diagrama esquemático de uma fonte de computador, assim como o reparo, tá bom? Então vamos entender aqui esse diagrama esquemático aqui embaixo de uma fonte bem simples, tá? Eu coloquei aqui na parte superior um exemplo aqui de um cabo sendo ligado à tomada, e esse circuito vai transformar corrente alternada em corrente contínua, que é a mesma corrente encontrada em pilhas e baterias. Então, analisando uma fonte de alimentação, vamos analisar. Primeiro, a entradinha da tomada, que não demanda muito o que falar, que é o que está aparecendo aqui em cima. Ele tem duas linhas, ou seja, fase e neutro. Aqui eu tenho um fusível de 1 ampere ligado no primário do transformador, tá bom? Esse aqui é um transformador, primário de um transformador. Então você vai ter fase e neutro, certo? Você vai ter uma bobina enrolada e do outro lado você tem o secundário do transformador. Esse secundário, qual é a função dele? É reduzir a tensão de 110 ou 220 para a tensão que você quer na sua fonte. Vamos dar um exemplo. Se essa fonte fosse de 6 volts, seria primário 110, secundário 6 volts, tá bom? Se fosse de 9 volts, seria primário 110, secundário 9 volts, e assim sucessivamente. Então, o primeiro componente que você vai ter ligado depois de você abaixar a tensão, é um diodo. Esse diodo vai fazer a retificação. O que seria a retificação? Seria transformar a corrente alternada em corrente contínua, tá bom? Então, antes do diodo, você continua tendo corrente alternada. Depois do diodo, você vai ter corrente contínua, tá bom? Então, repara que tem um fio ligado a um diodo, um N4002, poderia ser um N4007, e aqui você tem outro, um N4002. Então, o que ele está fazendo? Está transformando a corrente alternada em corrente contínua, sendo que depois do diodo você vai ter positivo, certo? Não repara aqui que ele une os dois positivos, então aqui eu tenho positivo. E onde está o negativo? O negativo está aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Negativo, positivo e positivo, juntando os dois positivos, tá bom? Aqui eu tenho um capacitor eletrolítico, que a função dele é filtrar. O que seria filtrar? Vamos explicar de uma forma bem clara para vocês. A corrente alternada, ela tem ruído. Ruído é o que? Ruído é barulho ou interferência. Vamos supor que você pegasse um aparelho de som e você ligasse a uma fonte que a filtragem dela está baixa. Você vai ouvir junto com o som um ruído, tipo assim, tum, certo? Um ruído. Esse ruído é o ruído da corrente alternada. Então você vai usar um filtro para, o próprio nome está dizendo, para filtrar essa tensão, essa corrente, para ela ficar limpinha, certo? Uma fonte com ruído, ela pode gerar ruído no som ou mau funcionamento no equipamento. Então aqui ele sofre uma filtragem, certo? Para limpar qualquer sinal que está passando da corrente alternada para o lado de cá. Então vamos lá. Antes tem contínua, depois tem antes tem alternada e depois tem contínua. Então aqui vem um regulador de tensão, que é um 78XX. Por que XX? Porque vamos supor que a fonte fosse de 6 volts, seria um 7806. Se fosse de 12 volts, seria um 78
12. Se fosse de 15, 7, 8, 15. Se fosse de 18, 7, 8, 18. É lógico que você teria que alterar também o transformador, tá bom? E depois tem mais dois capacitores também para filtragem. Então no final você vai ter o que? Corrente contínua. E essa corrente contínua, a tensão vai depender do regulador que você usou aqui. Então esse circuito é um circuito bem simples de fonte de alimentação. Uma fonte simples que você pode fazer para a bancada. Ah, professor, eu posso montar uma fonte? Pode. Se você quiser comprar um transformador, se você quiser comprar todos esses componentes e montar a fonte, seria muito interessante para você fazer esse experimento. Então, basicamente, quando você pega uma fonte de um carregador de celular, de um equipamento qualquer, o circuito é muito parecido com esse, tá ok? Ele pode ser mais sofisticado, tá ok? Mas nesse caso aqui, essa fonte é a fonte mais simples. Ela faz uso de um transformador, tá bom? Transformador, entra alternada, sai alternada, tá bom? Cuidado, muita gente boa acha que transformador, ele, por usar o nome transformador, ele transforma a corrente alternada e contínua. Negativo. O transformador, na verdade, deve ser chamado de abaixador. Seria mais correto, que ele não transforma, ele simplesmente abaixa a tensão. Porque a tensão continua sendo alternada, tanto no primário, como no secundário, tá bom? Então, o transformador, na verdade, não transforma nada. É um nome até que, se você for raciocinar, ele está errado. Na verdade, ele abaixa a tensão de 110 para 6, 110 para 9, 110 para 12. Isso vai depender da fonte que você tem. Depois vem a retificação feita por diodos, filtragem com capacitores, regulando com o regulador de tensão, filtrando com capacitor e filtrando com capacitor, saindo a tensão aqui nominal ao que você precisa, tá ok? Vamos raciocinar. Pilha. A pilha tem o que? 1,5 volt em média. É isso? A pilhazinha tem 1,5 volt. Então 6 volts seria equivalente ao que? A 1, 2, 3, 4 pilhas. Seria, como é que você faz? Seria 1,5, 1,5, não é isso? Multiplicado por 6. Qual seria a tensão? Então, assim que você vai trabalhar, vai proceder com cálculo. Você pode fazer também, usar a calculadorazinha, não tem problema, para você poder saber. Então, tem eu quero 6 volts. 6 dividido por 1,5. Aí você teria 4 pilhas para você fazer o equivalente a 6 volts, tá bom? Então, por isso que as tensões elas são sempre com referência a múltiplos de 1,5, por causa da quantidade de pilha. Então, vou dar um exemplo aqui. 1, 2, 3, é isso? 3, deixa eu diminuir aqui para ficar bem bonitinho. Então, deixa eu tirar essas grandonas aqui, aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, você teria 4 pilhas que teria a tensão de quanto? Teria a tensão